Olá, hoje a nossa entrevista será com um representante dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, o qual foi fundado por um homem que inicialmente foi representante da BBC News de Londres na Segunda Guerra Mundial e deu origem ao navio escola de onde saíram os maiores representantes da advocacia empresarial brasileira, segundo a notícia do Migalhas de 2005. Hoje, o escritório é o Pinheiro Neto. Muito obrigada, Marcelo Moura, por nos receber e boa tarde. Prazer enorme, boa tarde. Bom, Marcelo, qual é o peso da cultura do Pinheiro Neto e quais os legados e tradições que ele deixou no escritório? Então, a cultura do escritório é muito forte. Eu vou te dizer que talvez seja das coisas mais importantes que a gente tenha, seja a cultura, né? O escritório tem uma cultura vem já do Pinheiro, né? Quer dizer, a origem é o Pinheiro, mas não é só o Pinheiro. Muito pautada pela ética, né? Quer dizer, se você olhar, quando eu faço apresentação para novos estagiários no escritório, eu brinco que a palavra que eu mais falo é ética, porque é verdade, é uma preocupação que a gente tem muito grande no escritório, com a ética e com ser ético, né? Com a qualidade, foco no cliente, foco na qualidade. A gente não quer ser o maior escritório, a gente quer ser o melhor escritório. Então, isso tudo vem muito do Pinheiro, uma cultura de dedicação, de trabalho, de abnegação mesmo, e que é muito bacana, assim, é muito especial. E é tão forte que dos sócios do escritório, eu te diria que talvez 95% dos sócios começaram como estagiários do escritório. Então, a gente tem essa coisa assim, de pertencimento muito grande, e que às vezes é até difícil quando vem alguém lateral entrar e entender essa coisa é quase que um time de futebol de uma certa forma, né? A gente sente meio parte dessa cultura, né? Então, Marcelo, eu gostaria de saber qual foi a caminhada e o que levou o Pinheiro Neto, tanto escritório como pessoa, a terem o tamanho prestígio que eles têm na advocacia carioca. Então, o Pinheiro, ele foi um cara, você falou, né? Ele foi para Londres em 39, né? Para trabalhar na BBC, como você disse. E quando ele foi lá, ele viu como é que funcionavam os escritórios anglo-saxões, né? Quer dizer, ele olhou aquilo ali e viu que existia uma advocacia para além da advocacia tradicional no Brasil, que era a advocacia tradicional dos escritórios com fundo de direito civil, né? No mundo inteiro, que normalmente eram aqueles escritórios que você tinha um advogado, né, aquele grande professor com 2 ou 3 aprendizes, uma secretária e tal. Ele olhou lá e viu que existiam realmente sociedades de advocacia para atender empresas com diversas especialidades diferentes, sócios especializados que se dividiam trabalho, eram sócios de trabalho. Ele achou aquilo interessante, trouxe a ideia para o Brasil, não existia isso no Brasil, e fundou o escritório em 42. Foi assim que a gente começou. E já fundou com esses princípios, né, que a gente chama de negociáveis, né, que é respeito à lei, ética, honestidade e tudo mais. E a gente começou representando muito empresas estrangeiras, né, quer dizer, o Pinheiro falava várias línguas, então isso ajudou muito, e ele já trouxe clientes ingleses quando ele veio para o Brasil. Então a gente já começou dessa forma. Então, nos anos 70, né, milagre, aumento enfim, fundação da CVM, lei das SA, tudo isso, crescimento de toda a área empresarial, né? Então, assim, a gente teve um crescimento enorme da área empresarial do escritório, fortalecimento da área empresarial do escritório. Nessa época foi quando a gente se sedimentou como um escritório realmente empresarial. Anos 80 foram os anos perdidos, né? A década perdida do Brasil. Foi a época que a gente criou um contencioso muito forte. Então, o contencioso do escritório passou a ter uma importância muito grande, né? Tributário começou muito nos anos 90, depois da Constituição, teve uma discussão muito grande de tributário. Então, o tributário cresceu muito nessa época. Então, enfim, o escritório foi seguindo um pouco o que acontecia no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, muito desenvolvendo novas áreas, e isso eu acho que também a gente foi muito pioneiro nessas coisas de, enfim, direito ambiental. Nos anos 80, o Monteiro, que foi meu sócio, que se retirou ano passado da firma, o Monteiro, nos anos 80, resolveu fazer um mestrado em direito ambiental. Ninguém falava em direito ambiental no Brasil. Eu me lembro do Pinheiro, falava o que ele vai fazer
um mestrado de Direito Ambiental, né? Quer dizer, e ele foi fazer o mestrado de Direito Ambiental, criou a área de Direito Ambiental. A área de Direito Ambiental foi um sucesso e a nossa área de Direito Ambiental hoje talvez seja das mais respeitadas do Brasil. O Vilhena foi fazer mestrado em Direito Minerário, é um cara que é uma referência em Direito Minerário. E assim, a gente foi, essa coisa de desenvolver novas áreas, desenvolver novas coisas, né? Hoje em dia, toda essa área de techs, né? Quer dizer, a gente representa todas as grandes empresas de tecnologia do mundo, né? Assim, Google, Meta, X, né? Essa briga do X recente, tudo isso, a gente está em todas elas, quer dizer, abriu um escritório em Palo Alto para ter exatamente por essa conexão com as empresas de tech, com Stanford, a gente dá aula de Tech Law em Stanford. Então, assim, tem toda uma coisa do escritório de pioneirismo que eu acho muito bacana, de inovação. Então, tem toda essa parte da tradição, de uma certa forma, né, da gente ter sido pioneiro lá atrás, criando a advocacia empresarial e formando o escritório, né, lá no passado e tudo mais, mas a gente se mantém ainda de uma certa maneira à frente, criando novas coisas. A gente fez uma incubadora de fintechs no escritório. Foi quando começou essa história de fintechs, o nosso pessoal de bancos olhou e falou: pô, isso vai ser o futuro, mas eles não têm dinheiro para pagar a gente. Como é que a gente vai fazer para poder atendê-los e estar ao mesmo tempo nesse negócio? Ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma incubadora. A gente só vai atender aqueles que a gente achar que faz sentido atender, mas vamos fazer. A gente criou um banco de horas, então eles pagavam um retainer para a gente, um valor qualquer, de honorários pequeno, e aí, banco de horas, a gente anotava tudo que a gente gastava. No primeiro evento de liquidez, eles nos pagavam as horas que a gente tinha debitado e mais um valor de 10% ou 15% acima do que tinha sido debitado. Bom, isso criou o Nubank, criou o C6, criou todas essas fintechs, hoje passaram pelo escritório, são clientes do escritório até hoje por causa disso, porque a gente ajudou eles lá no momento que eles não tinham dinheiro para pagar a gente. Mesma coisa esse negócio de bets, que é controverso, tem uma coisa meio complicada aí nesse setor, mas a gente, na verdade, eu tenho um associado que era do meu grupo, que quando começou isso há 2 anos atrás, falou: não, eu vou desenvolver isso. E ajudou na regulamentação, hoje é referência. Todas as bets internacionais vieram para o escritório e a gente representou, fizemos uma operação de 5 bilhões agora recentemente, de uma compra de uma bet brasileira através do escritório. Então, assim, a gente está sempre tentando olhar o futuro, não só o passado, né? Agora, com inteligência artificial, nossa reunião de sócios foi só sobre inteligência artificial e como é que a gente faz para estar presente com inteligência artificial e como é que isso vai mudar a nossa profissão. Então, a gente não fica sentado nos louros, a gente fica olhando como é que a gente pode estar no futuro, sabe? Como é que a gente... E todo mundo que está no escritório está aqui para entregar um escritório melhor para a próxima geração. Quer dizer, a gente não é dono do escritório, a gente está aqui para entregar um escritório melhor para a próxima geração. Todo mundo é dono por um período de tempo, aos 65 a gente tem que sair e entregar um escritório de preferência melhor para quem está vindo. Falei demais, né? Interessantíssimo. Bom, a gente teve a oportunidade de olhar o site de vocês e vimos a seguinte frase: olhando o futuro e fazendo a diferença. Uhum. Como você acredita que o escritório de fato consegue fazer uma diferença e ocupar uma posição de destaque no meio jurídico? Então, eu acho isso. Eu acho que é um pouco isso que eu falei, né? É inovação, né? A gente está sempre tentando ser inovador, a gente está sempre tentando também devolver para a sociedade muito do que a gente faz. O escritório tem uma preocupação muito grande com responsabilidade social. A gente, de fato, devolve, a gente tira do bolso. Não é só pro bono, não é só lei incentivada, não saem do bolso, não. A gente faz projetos sociais que a gente gasta dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. Então, e são projetos normalmente ligados à educação. Eu tenho um aqui no Rio, que é o meu xodó, que
são os parceiros de educação que eu participo, fui fundador e participo da diretoria. Recebemos agora, semana passada, a medalha Pedro Ernesto, pelo serviço prestado para a educação no município, educação pública no município do Rio de Janeiro, que ajuda a melhorar escolas públicas no município. Isso é feito através do escritório. Então, assim, o escritório tem uma preocupação muito grande com isso também. Então, quando você pensa, o que a gente faz? A gente faz trabalhos acadêmicos, a gente ajuda em legislação. Então, eu falei dessa regulamentação de BETS, a gente trabalhou para burro nessa regulamentação que está saindo aí, exatamente para tentar fazer a coisa sair desse faroeste que estava e botar numa coisa mais, que faça mais sentido para todo mundo, né? Que não seja uma coisa muito fora de controle. Enfim, a gente trabalha em regulamentação de tudo, né? Reforma tributária. Nosso pessoal está direto em Brasília, está direto no Congresso, trabalhando na reforma tributária, tentando ajudar, tentando fazer. Então, assim, a gente tenta estar em tudo, né? Quer dizer, de verdade, a gente tenta ajudar no que a gente pode e estar presente na comunidade jurídica. E, por outro lado, atender os nossos clientes com a melhor qualidade possível. Então, assim, o nosso foco é, de fato, qualidade. Assim, você perguntar qual o foco do escritório? Qualidade de serviço. É esse o nosso foco. Assim, não tem a menor dúvida. Marcelo, eu gostaria de saber qual que é a estratégia que o escritório adota para a atração de novos talentos, o que nós também poderíamos esperar em relação ao escritório da rotina dele, e adicionando mais um detalhe também. O que vocês esperariam de nós, da nova geração, e novos contratados, no caso? Então, para atrair novos talentos, eu acho que a gente oferece, né? A gente oferece, eu acho, um ambiente super bacana, né? Um plano de carreira. De fato, o escritório, assim, eu falo também no primeiro dia de quem entra no escritório, né? Nem todo mundo que entra no escritório vai ser sócio, mas todo mundo que é sócio entrou como estagiário. Então, de verdade, a gente está aqui, quem entra no escritório pode olhar para mim e falar, eu quero sentar nessa cadeira. Como o Pinheiro falou isso para mim um dia, e isso é uma verdade. Então, assim, eu acho que isso a gente oferece. E, para além disso, a gente oferece muita formação. Formação acadêmica, a gente tem uma escola de formação dentro do escritório, que vai desde estagiário, com aulas que a gente dá internamente para os estagiários, até, enfim, o cara quando vira sócio vai para Harvard para fazer Harvard Business School, para entender como é que administra um escritório de advocacia. Então, assim, a gente vai mestrado no exterior, a gente ajuda na colocação do advogado que faz mestrado no exterior num escritório de advocacia estrangeiro, para passar também um tempo trabalhando num escritório de advocacia estrangeiro, para entender como é que funcionam os outros escritórios, como é que funciona outra forma de trabalhar, voltar para o Brasil, criar laços, criar networking, né, que possa depois ajudá-lo também na sua própria, no seu próprio trabalho, na sua própria prática. Você sai do escritório, eu tenho assim muito orgulho das pessoas que trabalharam comigo, que hoje são sócias de outros escritórios, ou são diretores jurídicos de grandes empresas e tudo mais, que é muito bacana, né? Que você vê e fala, pô, trabalhou comigo, teve um que foi presidente do BNDES, né? Quer dizer, e trabalhou comigo, fez meu estagiário, é legal, né? Quer dizer, as pessoas tiveram uma formação, tiveram acesso a uma formação muito boa aqui dentro e tiveram um currículo muito bom. Então, acho que a gente oferece muita coisa nesse sentido, né? E você pergunta o que a gente espera. A gente espera, na verdade, que a pessoa entre com sangue no olho, entre com vontade de aprender, vontade de crescer, vontade de, sabe, de realmente fazer acontecer, exatamente. Quer dizer, tem que gostar do que faz, né? Porque se você não gosta, é o meio caminho andado para dar errado, né? Então, assim, eu brinco que direito é bom senso e estudo, né? E você tem que gostar. Se você gostar, você vai estudar. Se você não gostar, você não vai estudar, né? Como tudo na vida, né? Então, é isso.
No site de vocês, vimos a abertura de um escritório em Tóquio. A gente queria que você falasse um pouquinho mais do porquê Tóquio e quais foram as expectativas e os desafios frente ao mercado asiático. Vamos lá. Tóquio e Palo Alto são 2 escritórios de representação, tá? Não tem ninguém sentado nesses escritórios o tempo inteiro, tá? São escritórios que mostram um comprometimento nosso com esses mercados. Por quê? Porque Tóquio, em particular, nós temos clientes japoneses há muitos anos. A gente representa grandes empresas japonesas desde a época que elas entraram na Vale. Todas as grandes trading japonesas, os bancos japoneses e tudo, a gente tem um relacionamento muito grande com eles. O que acontece? Nós fizemos, e por conta desse relacionamento, contratamos uma advogada, que hoje é nossa sócia, de origem japonesa. Ela morou há 10 anos no Japão, ela fala japonês, escreve japonês, embora ninguém possa saber se o japonês dela é bom ou ruim, mas ela escreve e fala em japonês. E ela tem, obviamente, um relacionamento excepcional. Ela cria um relacionamento com o cliente maravilhoso, exatamente por essa facilidade dela. Então, o escritório de Tóquio foi muito para que ela tenha um local lá em Tóquio para trabalhar. Então, ela vai para Tóquio, passa períodos, né? Então, vai 3, 4 vezes por ano, passa períodos lá, tem um lugar para trabalhar, tem um lugar para receber clientes, tem um lugar para atender clientes e mostrar que, olha, estamos aqui comprometidos com vocês. Então, essa é a ideia. Palo Alto é a mesma coisa. Palo Alto veio por conta dos clientes de tech, né? Então, todos esses que eu falei para vocês, X, Google, Meta, todos esses que a gente representa, enfim, a gente começou a criar um relacionamento muito grande, teve essa história de Stanford, de dar aula em Tech Law e tudo mais. Então, a gente criou esse escritório em Palo Alto também como um comprometimento com o mercado e da mesma forma para os sócios que vão para lá, que vão 3, 4 vezes por ano, terem um local para trabalhar, terem um local para receber clientes, para demonstrar que a gente está comprometido com aquela jurisdição. A gente só faz direito brasileiro, a gente não tem a menor pretensão de fazer qualquer outro direito que não seja brasileiro, porque a gente conhece o direito brasileiro, mas a gente tem esses escritórios como pontas de lança nesses lugares. Marcelo, então, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais seriam as novas áreas que o Pinheiro Neto está olhando como áreas do futuro? Então, acho que, assim, no Brasil existem várias áreas que são importantíssimas, né? Quer dizer, acho que energia em geral e transição energética, né, é algo que certamente está acontecendo, vai acontecer, né? Então são áreas importantíssimas, é uma área importantíssima. Infraestrutura em geral, né? Quer dizer, a gente tem uma carência de infraestrutura no Brasil enorme, então infraestrutura é algo que demanda muito trabalho e com isso, né, vem um monte de coisas em paralelo, porque infraestrutura é energia, é saneamento, é uma série de áreas reguladas, né? Enfim, toda essa parte de tecnologia, né? Quer dizer, que eu acho que e tecnologia bancária e tecnologia não bancária, né? E toda essa regulação de tecnologia que é muito interessante, né? Que por um lado você olha e fala assim, puxa, regulação de tecnologia é quase que enxugar gelo, né? Porque você está regulando alguma coisa que amanhã já aparece uma tecnologia nova para substituir, interromper aquela regulação e esquece, né? Que é a história do X que foi inventado pela Anatel, o cara pegou e passou por cima e criou uma outra coisa lá na nuvem, né? Então é isso, tecnologia é uma coisa que é difícil você regular, né? Então acho que toda essa área vai ser uma área muito interessante de discussão e de trabalho para o futuro. Mas enfim, eu acho que tem um sem número aí de oportunidades aí pela frente que vão acontecer, ambiental também, por toda a questão climática, né? Que vai ter reforma tributária no Brasil, eu acho que vai dar trabalho para os tributaristas para o resto da vida, né? Quer dizer, acho que vai ter tributarista aí ganhando dinheiro pelos próximos 100 anos, depois dessa reforma tributária. Enfim, uma série de áreas aí que podem ser bastante interessantes. Sim. Agora, puxando de novo para a minha segunda pergunta,
queria saber mais sobre os momentos históricos que o escritório ele teve que se adaptar de acordo, quais foram as consequências, como que foi a adaptação e o que ficou como a pandemia, como o início da sua resposta. Tá bom, vamos lá. A pandemia foi interessante porque eu particularmente tenho uma experiência da pandemia porque eu peguei o Covid bem no início e eu peguei um Covid sério. Então eu fui internado antes do lockdown e saí, estava em lockdown, né? Então assim, foi um choque brutal. Então acho que para todos nós foi um susto, né? E houve uma adaptação rápida, né? Uma tecnologia que estava lá que ninguém conhecia, né? Que era a tecnologia de Teams, de Zoom, de tudo mais, que era algo que já existia, mas que ninguém usava, né? E que de repente aquilo ali aconteceu e deu certo, né? Enfim, a gente achava que ia trabalhar menos na pandemia. Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como durante a pandemia. Foi uma coisa assim, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha horário, não tinha nada. A gente estava 24 horas no ar trabalhando, foi bem interessante. E na volta da pandemia também, a gente fez foi quando a gente viu que o home office funciona, mas não tropo, né? Porque funciona, mas não é o ideal. E aí a gente voltou da pandemia já com um sistema de 4x1, ou seja, as pessoas podem escolher um dia da semana para fazer home office, mas 4 vezes por semana as pessoas têm que estar no escritório, porque a gente entende que para treinamento, para formação, para tudo aquilo que a gente fala que é a cultura do escritório, é importante as pessoas estarem presentes no escritório. Quer dizer, é muito legal você falar que está trabalhando de casa, mas acontece que de casa você não tem, acaba que você não pega essa cultura com a mesma facilidade, você não pega a maneira de tratar o cliente, a maneira de atender, a maneira de falar e até assim, aquela história. Eu, por exemplo, quando eu estou na minha sala, é muito mais fácil um advogado júnior entrar na minha sala e fazer uma pergunta do que ele mandar um WhatsApp. Assim, ele se sente muito mais constrangido de me mandar um WhatsApp ou de me interromper por telefone do que, na verdade, chegar lá, bater na porta, Marcelo, posso fazer uma pergunta? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Então, eu acho que essa troca, essa interação presencial é importante. Então, assim, eu acho que faz uma diferença, sim, o ambiente de trabalho faz uma diferença. Pandemia. Momentos históricos, eu sou um dinossauro, né? Então eu vivi alguns, né? Então tem Plano Collor, que foi uma maluquice, né? Pegaram o dinheiro todo de todo mundo, né? Então a gente sentou numa sala na época com uma televisão para tentar entender o que era aquilo e quanto dinheiro tinha. Eu na época era advogado júnior, então não tinha dinheiro nenhum no banco, não estava muito preocupado, mas eu estava preocupado se eu ia receber o meu salário do escritório, né? Mas enfim, a gente teve toda aquela coisa na época, e análises, e como é que ia funcionar, como é que não ia funcionar e tal. Foi um momento histórico interessante. A Constituição de 88 foi um momento histórico interessante. E aquelas fases que eu falei para você, que foram fases do Brasil, né? Que é essa, que a gente está sempre nessa montanha-russa de Brasil, né? De voo de galinha, né? Às vezes voando e enfim, crescendo muito e fazendo muita coisa e tal, e de repente aterriza, tem a aterrissagem forçada, e aí essa aterrissagem forçada muda um pouco as coisas, né? Então, assim, você pegar os anos 90 de privatizações, enfim, foram anos de muito trabalho, muita coisa acontecendo e tudo. Aí depois, os anos 2000, deu uma caída, depois de 2010, 15 e tal, aquela época de euforia, né? O Cristo decolando do Corcovado e tal, não sei o que, aí depois o Cristo... Né? Então, assim, a gente vai acompanhando aí cada um dos momentos e vai se adaptando de acordo com o que acontece, né? E é isso, não sei se tem muito mais o que falar, não. O escritório se descreve como um escritório que valoriza a diversidade e busca um ambiente mais plural.
Será que você pode falar um pouco mais sobre as atividades e como você enxerga a necessidade do escritório estar sempre se atualizando com as demandas dessa nova geração? Sim. Diversidade é uma coisa que a gente se preocupa de verdade. E até contar uma coisa, a gente foi talvez o primeiro escritório a ter uma sócia gestora mulher, né? A gente não fala sobre isso, mas a nossa sócia gestora, Clemência Walters, foi uma mulher nos anos 90, mandava para burro, ninguém tinha problema nenhum com isso. Quer dizer, a gente sempre teve sócias mulheres, o Pinheiro sempre teve sócias mulheres e a gente sempre se preocupou em ter sócias mulheres no escritório desde cedo. Isso nunca foi um tabu no escritório, né? Quer dizer, a gente ainda tem poucas, relativamente, a gente tem 15% de sócias mulheres e não por vontade própria, porque a gente busca fazer o máximo possível que a gente consegue. De verdade, é uma coisa que a gente tenta fazer mais e hoje em dia a gente está com tem um programa de mentoria, tem um programa de ter uma comissão de mulheres na advocacia dentro do escritório, enfim, tem toda uma preocupação com isso, tem representantes necessariamente mulheres no comitê diretivo e tudo mais, então essa é uma preocupação. Existe a preocupação racial também, que é uma preocupação que a gente tem de ter mais representantes de etnias diferentes. Não é simples, mas é algo que a gente está no Incluir Direito, os candidatos do Incluir Direito a gente traz, a gente trouxe um diretor de diversidade, a gente está com um diretor de diversidade no escritório e a gente busca ter mais advogados com racialmente diferentes para evitar que seja o clássico, né? Homem branco, né? Tal. Para além disso, a gente desde sempre buscou ter gente de diferentes classes sociais. O escritório não é estratificado, assim, realmente o escritório eu sei que é uma palavra que vem sendo muito vilipendiada, mas o escritório é de fato uma meritocracia. A gente não importa de onde as pessoas vieram, não importa qual é a origem, não importa o que for, desde que elas tenham vontade, estejam aqui, enfim, querendo, elas vão progredir aqui dentro. Então isso é uma coisa que é muito bacana dentro do escritório, porque na sociedade você vai ter gente de todas as origens possíveis. Você vai ter desde da pessoa que teve acesso a tudo, a pessoa que de fato não teve acesso a muita coisa, estudou em escola pública, teve uma vida muito mais difícil e chegou lá. Então, assim, a gente de fato uma meritocracia e a gente se preocupa mesmo, de verdade, com ter um ambiente diverso. Hoje em dia a gente tem um programa para trazer estagiários de férias de locais do Nordeste, para ter pessoas diferentes dentro do escritório também, para não dizer, pô, Rio, São Paulo e Brasília só. Então vamos tentar trazer gente que venha de lugares diferentes para fazer estágio de férias e quem sabe permanecerem depois formados no escritório. Então assim, dentro do que a gente pode, a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue. Sim. Então, Moura, vimos no relatório anual de 2023 de vocês que no ano passado vocês tiveram quase 200 casos pro bono. Poderia falar mais ou menos como é que esses casos eles são escolhidos e qual o peso que eles têm para o escritório? Então, esses casos, na verdade, são escolhidos, eles são trazidos por alguém, seja por relacionamento, por clientes, por um sócio, por alguém traz o caso para a gente analisa, a gente tem uma comissão pro bono, analisa, vê se é pra gente, se faz sentido pra gente. Normalmente, assim, se fizer sentido, se for pro bono de verdade, né? Se a gente estiver realmente ajudando alguma coisa que faça sentido, a gente vai ajudar. Aí a gente atende. O que a gente faz? A partir do momento que ele é aceito pelo escritório e é aberta uma pasta, para que os associados tenham incentivo a trabalhar nesse caso, a gente faz um orçamento, uma estimativa de horas, como se fosse um cliente normal. E as horas que aquele associado trabalhar, ele vai ser remunerado como se fosse cliente particular. Então, o associado tem um incentivo a trabalhar no caso pro bono, porque ele não vai estar perdendo remuneração.
né? Como existe uma parte da remuneração que é variável, ele não vai estar perdendo remuneração. Então, a gente coloca essa cereja, vamos dizer, no bolo para poder ajudar. E aí é isso, a gente aceita os casos e o sócio, obviamente, vai trabalhar no caso sem remuneração, mas o associado vai ter uma remuneração condizente com um caso, como se ele estivesse trabalhando para um cliente privado. Tá ótimo. Como você acredita que o escritório consegue equilibrar a questão da saúde mental com as demandas cada vez mais massivas de trabalho? Então, olha, a gente tem vários programas, mas no fundo o equilíbrio, sendo muito sincero, eu acho que o equilíbrio é de cada um. A gente tem programa de corrida, programa de uma série de yoga, de milhões de coisas desse tipo, que eu não vou saber te dizer todos, mas eu acho que no fundo é um pouco assim, o escritório quando você olha, nós somos prestadores de serviço, né? E uma coisa que eu falo para todo mundo também quando entra aqui é o seguinte, a gente vende horas de trabalho intelectual. Nosso produto final são horas de trabalho intelectual. Se você gosta de fazer isso, se você gosta de... Eu, por exemplo, me divirto. Para mim é um prazer passar horas trabalhando num contrato, trabalhando sentado numa mesa de negociação. É um prazer. Você pode me achar um chato de achar isso, mas eu curto, né? Tem gente que não gosta. Então, assim, é uma questão de cada um. Eu acho que assim, a demanda de trabalho tem que ver o quanto você gosta daquilo que você está fazendo e quanto você gosta daquela demanda de trabalho. Mas a nossa profissão é essa. Então, assim, eu acho que no fundo, essa coisa do equilíbrio, cada um tem que saber o seu. Eu também, quando desligo. Vou para casa, tenho uma família que eu adoro, faço ginástica, tenho a minha vida, né? Amigos, uma série de coisas que eu faço. Todo mundo tem, né, suas válvulas de escape. E esse equilíbrio é um equilíbrio pessoal, né? Mas, assim, eu não acho que, no fundo, a demanda é do cliente, a demanda é da profissão, é do que a gente faz no escritório privado, entendeu? Na minha cabeça. Não sei nem se eu estou representando o escritório quando eu estou falando isso, mas é o que eu penso de verdade. Então, a gente queria saber se tem algum caso que você gostaria de comentar, que teve algum destaque, apesar de ser um assunto delicado, mas tem algum que você pode comentar. Não, caso, assim, recentemente um caso que eu adorei trabalhar foi o caso da aquisição da Oi celular, né, pela TIM Telefônica e Claro. A gente representou a TIM, que era líder de um trio, né, desse trio, que adquiriu a Oi. E foi um caso assim, emblemático, porque desde o início, né, quer dizer, a gente começou trabalhando só pela TIM, né, fazendo a TIM, né, e tal. A TIM ia apresentar a proposta sozinha, a gente chegou a escrever a proposta sozinho, e aí depois isso foi evoluindo, aí falaram, não, a Telefônica vai entrar, legal, aí fomos negociar com a Telefônica, negociamos e tal, não sei o que, parará, na véspera da gente apresentar a proposta, a Claro vai entrar. Eu falei, pô, não é possível. A Claro vai entrar? A Claro vai entrar. Tá bom, vamos embora. Aí viramos a noite negociando com a Claro, e aí, afinal, apresentamos a proposta, e aí passamos 3 anos, né, nessa negociação. Eu, no final, como a TIM era que ia levar o pedaço mais alto, o pedaço maior do negócio, eu acabei sendo a pessoa encarregada de fazer a maior parte das negociações com a Oi. Então, assim, eu representava o grupo perante a Oi, então a gente tinha uma negociação interna primeiro, decidiu quais eram as nossas posições, aí depois a gente ia para a negociação com a Oi. Então, foi assim, para mim foi um caso emblemático, e tinham coisas super interessantes, assim, chegou um momento que a gente tinha que dividir
a UEM3. Né? Então você imagina uma empresa, um varejão de celular no Brasil inteiro, com lojas em cada, de Pororoca do Norte a Tribufu do Sul, né? Quer dizer, tem loja por todos os lugares, e você vai dividir isso, município a município, entre 3 empresas. Como é que você faz isso antes da compra? Porque depois elas são rivais, né? Mortais, né? Então você tem que, antes de ser feita a compra, dividir em 3, e você tem que comprar 3 empresas com esses 3 ativos, né? E aí foi um quebra-cabeça danado. A gente escreveu um documento chamado Plano de Segregação e Divisão, que é um documento que obviamente nunca tinha sido escrito antes, que foi escrito aqui no escritório, e negociado e trabalhado, né, com todos os outros escritórios que estavam envolvidos nisso. E aí, enfim, foi uma coisa assim muito complexa e interessante, assim, de todos os pontos de vista, né? Então, assim, foi um negócio muito bacana, muito divertido para mim. Passei 3 anos. Durante a pandemia eu estava internado, como eu falei, de Covid, e aí tinha uma call desse caso que eu tinha que atender, e aí um sócio meu falou, não, você não vai atender, eu não sei o que. Eu falei, eu quero atender, me passa o número da call, eu vou atender. Aí eu atendi da UTI, né, a call, e aí às tantas um banqueiro que estava no meio da call, né, tinha, sei lá, 50 pessoas, o banqueiro veio dizer assim, olha só, tem alguém com um videogame ligado, se puder desligar, por favor, porque está atrapalhando o barulho. Aí eu falei, não, sou eu que estou na UTI, que é o barulho dos monitores aqui. O cara, não, pelo amor de Deus. Enfim, mas eu queria, para mim era muito melhor estar lá do que estar me sentindo doente no hospital, né? Então eu preferia estar na call, né? Mas aí é isso, assim, esse caso foi um caso bacana, assim, que a gente trabalhou recente e foi muito legal. Legal. Marcelo, qual conselho você daria para um estudante de direito que deseja ter sucesso na carreira? Então, eu falo muito isso, né? Eu acho que direito que eu falei, bom senso e estudo, né? Então eu acho que você tem que focar no que você quer fazer, né? Quer dizer, e tentar ir focando mesmo, focar na faculdade, depois focar, você quer estágio, vai fazer estágio cedo, vai fazer estágio em algo que você goste, tenta ir montando o currículo você faz desde o dia que você entra na faculdade. O seu currículo, isso aqui que vocês estão fazendo já é currículo. Então, assim, currículo você monta no primeiro dia, vai montando seu currículo, vai vendo o que você quer, vai fazendo suas escolhas. Essas escolhas que você for fazendo vão ser importantes lá na frente. E eu acho que é um pouco isso, decidir o que você quer fazer. Você quer ir para o direito público, você quer ir para direito privado, quer escritório, quer empresa, Então, assim, um pouco o que te toca o coração, onde é que você vai ser feliz. As pessoas têm gostado do que fazem, têm gostado do que se pretendem a fazer, né? Então, acho que é um pouco isso, tentar olhar o direito de uma forma ampla, que tem tantas oportunidades, né? E criando aí o seu caminho, mas assim, olhando cada ponto e decidindo, entendeu? Bom, finalizamos por aqui. Muito obrigada, Marcelo, Obrigado pela vocês. participação e pelas Prazer valiosas enorme. insights sobre a advocacia. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer Muito obrigada. foi meu.